Começando aqui mais um podcast, meu nome é Jeremias, estamos aqui com o Felipe Coutinho e estamos aqui entrevistando o professor Heitor, que é professor de Internet das Coisas, dentre outras disciplinas de Introdução à Internet das Coisas, pelo IMD. E queríamos que você se apresentasse, falasse da sua formação, de como o senhor chegou nessa área. Legal, bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver ouvindo. Meu nome é Heitor Florencio, eu sou formado inicialmente em Engenharia de Computação, minha formação, com ênfase em automação industrial. E aí, após a graduação, eu fiz mestrado e doutorado na área de automação industrial, voltado para rede de sensores sem fio, né? E aí, depois que eu entrei no IMD como professor, mas essa área de internet das coisas já era muito relacionada à parte que eu trabalhava de comunicação, né? Eu sempre trabalhei na área de sistemas embarcados, redes de computadores, voltado para a área de automação industrial. E aí, quando eu entrei no IMD, eu comecei a lecionar mais as disciplinas voltadas para a internet das coisas. É uma área nova, no meu tempo que eu fiz graduação nem tinha essa disciplina de internet das coisas. E é uma área nova, a gente veio criando essa área, mas vem com conceitos de outras áreas, de sistemas embarcados, de redes de computadores, e aí eu peguei a bagagem que eu já tinha na minha graduação e nas pós, e aí comecei a lecionar essas disciplinas. Você começou a lecionar em que ano? Você falou que chegou, fez formação, começou a lecionar em que ano aqui? Eu entrei no IMD em 2019 como professor. Antes disso eu era professor substituto, mas era em outro departamento, era no curso de Engenharia de Computação. E aí depois eu fui para o IMD para dar aula. Engenharia de Computação era em qual setor? No departamento de Computação e Automação, no DCA. Né? E aí quando eu passei, eu vim direto para o IMD. Era seu objetivo inicial lecionar essa parte de internet das coisas, ou você queria dar enfoque a outras áreas na sua vida? Atualmente eu também sou professor do técnico, né? Eu fui contratado para dar aula no técnico. Eu dou aula no técnico no curso de eletrônica e no curso de automação industrial. O mais próximo dessa área que eu trabalho de aula eletrônica e automação industrial no BTI é a parte de internet das coisas. Então, por isso que eu vim atuando no BTI na parte de internet das coisas. Beleza? Justamente para alinhar junto com o que eu trabalho já no técnico e com minha formação. Beleza? Sim, eu queria que você falasse agora sobre as matérias no geral que você leciona até chegar nessa parte de introdução à internet das coisas. Como funciona elas, tipo assim, como você dá a disciplina, como Legal. funciona? Antes vou falar um pouquinho sobre essas disciplinas de internet das coisas no IMD, né? O IMD existe uma formação específica para a internet das coisas, que tanto pode ser para quem está no curso BTI, como pode ser também para quem vem no PES, Programa de Estudos Secundários, né? Internet das coisas é uma área nova, como eu falei, que englobou vários outros conhecimentos antigos, né, como sistemas embarcados. E aí dentro do IMD a gente tem um conjunto de disciplinas de área de internet das coisas. Introdução à internet das coisas, plataformas de hardware para a internet das coisas, dispositivos para a IoT, internet das coisas, protocolo de comunicação para a internet das coisas, aplicações para a internet das coisas e outros tópicos também para a internet das coisas, né? Então, as disciplinas que eu ministro hoje em dia são todas voltadas à área de internet das coisas. Tanto de introdução, eu já ministrei dispositivos para a internet das coisas e protocolo de comunicação para a internet das coisas. Existe um grupo de professores do IMD que ministram essas disciplinas de internet das coisas. Além dessas disciplinas de internet das coisas, eu pretendo no futuro ministrar algo de voltar à ciência de dados, mas por enquanto eu só ministro essas disciplinas voltadas à internet das coisas. Uma observação, o termo técnico que a gente chama de internet das coisas é IoT, termo em inglês. Internet of Things. Então, sempre que a gente está falando aqui, a gente fala introdução a IoT, plataformas para IoT, comunicação para IoT, é tudo a área de internet das coisas. Aí, como é que o senhor leciona? Tipo, como é a didática que o senhor dá através disso? É tipo algo mais teórico, algo mais... Não esqueci a palavra. Prático. Beleza, vamos lá. A disciplina de introdução à internet das coisas, ela deve ser uma disciplina que ela vai abordar todos os conhecimentos, toda a área de internet das coisas, de uma forma mais simplificada. Ao contrário, por exemplo, plataformas de hardware. Plataforma de hardware é uma disciplina onde ele foca só na parte de hardware, nos dispositivos de hardware, como a gente tem aqui alguns, para IoT. A disciplina de comunicação foca só na parte de comunicação. A disciplina de introdução, ela pega toda a que a gente chama toda a stack de tecnologias, toda a pilha de tecnologias IoT. Então, nessa disciplina, deve ser uma disciplina teórica prática. A gente passa por algumas unidades onde a gente vai passando os conteúdos teóricos que vocês vão precisar para outros cursos também, outras disciplinas. Então, a gente começa, a cada unidade, a gente tem uma parte teórica e uma parte prática. Na disciplina, a gente aborda uma metodologia onde a gente tem
projetos, a gente divide as unidades em projetos pequenos nas primeiras unidades e um projeto maior na terceira unidade. E esse projeto maior pode ser uma aplicação e depende muito do aluno. Então é uma disciplina teórica e prática. Qual é a carga horária? 60 horas. 60 horas? De modo geral, o que seria a internet das coisas, assim, para quem está assistindo, quem não caiu de paraquedas, assim, nesse Legal. conceito? Calouros, né? Show, beleza. Primeira coisa que você tem que se perguntar é o que é a internet. Você tem que parar para perguntar aí, parem, quem tem ouvindo o podcast, o vídeo, o que é a internet. Beleza? A internet é uma rede mundial que conecta hoje em dia todos os países através de várias malhas, internet, através de vários provedores, para a gente conseguir trocar dados, trocar informações. Então, hoje em dia, quando você está acessando um computador, quando você acessa uma página, por exemplo, do Google, o que o seu computador faz é uma requisição HTTP do seu computador que vai até o local onde está sendo servido a aplicação do Google, né? Então a gente vai passar por várias pontes, várias conexões para chegar até o local onde vai estar, que eu não sei exatamente qual o país que vai estar, qual local onde vai estar servindo o servidor que vai estar rodando essa aplicação. Então hoje em dia a gente consegue fazer essa conexão entre vários computadores. Hoje é muito mais comum você utilizar também celular para usar a internet, né? Tudo na nossa vida a gente usa celular. A área de internet das coisas ela foi criada para a gente colocar agora na internet as coisas. Então na internet, primeiro a gente tem que entender o que é internet, já foi falado. Depois você tem que entender o que está conectado na internet. Hoje em dia a gente conecta na internet computadores, celulares, então são unidades, são estações, são computadores que a gente consegue, sistemas computacionais que a gente injeta um valor. E agora na área de internet das coisas a gente vai colocar dentro da internet as coisas. O que é a coisa? Um ar-condicionado, ele vai estar na internet. Uma TV hoje em dia já está na internet. Uma geladeira já está na internet. Um micro-ondas ela pode estar na internet. Um elemento de casa, vamos pensar. O robô, o aspirador, ela está na internet. Tudo você está conectado na internet. O AirPod, o relógio, ele está na internet. Um fone de ouvido pode estar conectado na internet, se não for Bluetooth. E aí a gente vai pensar, hoje em dia existe uma estimativa de que daqui a alguns anos a quantidade de dispositivos, de coisas na internet vai ser maior do que computadores, vai ser maior do que celulares. Hoje em dia o nosso maior tráfego de dados são de computadores e celulares, quando a gente pensa em trafegar dados para a internet. Mas daqui a alguns anos a maior demanda vai ser de coisas, lâmpada, pense em qualquer coisa aqui. Eu não quero botar, o que é que tem, qual é a função de uma mesa dessa, então qual é a função de uma mesa dessa estar na internet? Eu não vejo agora. Mas pode ser que daqui a alguns anos alguém queira monitorar quando a pessoa vai estar pressionando essa mesa, quantas coisas tem em cima dessa mesa, ou monitorar a temperatura dessa mesa aqui. E aí com o tempo, muitas coisas, a gente está sempre querendo dados. E sempre que a gente pensa em dados, alguém tem que gerar esses dados. E sempre que alguém tem que gerar esses dados, são os dispositivos de IoT que geram esses dados. Então hoje a área de IoT está muito forte porque a gente demanda informação, o ser humano demanda informação, o ser humano sempre quer mais dados. E aí a área de internet das coisas vem para você embarcar, que também envolve áreas de sistemas embarcados, mas embarcar algum dispositivo para conectar ele na internet. Então pense em uma coisa que você quer um dado daquilo. Hoje em dia a tendência é você colocar um dispositivo IoT para você ter aquela coisa na internet. Do jeito que um computador tem um IP, você vai ter uma mesa que vai ter um IP. Você vai ter uma geladeira que tem um IP. Tipo, já tem muito isso atualmente, tipo, casas smart, por assim dizer, tipo, conectividade de ar-condicionado, lâmpada, tipo, você não precisa estar na casa em si. Por aplicativo você pode, tipo, já vi muito vídeo de galera, tipo, eu deixei meu ar-condicionado smart, por assim dizer, antes de chegar em casa eu mando um comando e o ar-condicionado já liga pra quando chegar em casa já tá frio. É tipo pelo que eu tô entendendo, sua disciplina é transformar coisas usuais do dia a dia, deixar elas conectadas ao usuário. É mais voltado a isso. Lembrando que não é só disciplina, é um conjunto de disciplina, né? Mas é isso mesmo, né? A área o case mais simples você citar de automação de internet das coisas é o case da área residencial. O que eu falei agora é casa, é ar-condicionado, é portão, é cortina, né? Que é uma área muito forte hoje em dia, a automação residencial, né? Mas hoje a área de internet das coisas está em tudo. Então se você pensa na saúde, você quer botar uma maca que tem uma pessoa lá, um paciente, que você quer monitorar como é que está a temperatura do paciente, a movimentação do paciente, você pode colocar na maca um dispositivo para você monitorar aquela maca, como você pode monitorar o próprio paciente. Então a área de internet das coisas está em tudo hoje em dia. Em Smart City, a gente conectar postes, conectar casas, conectar ruas à internet, elementos de uma rua, né, não a rua em si.
a área de residencial, a área de saúde, a área de indústria. Então hoje a tendência é o ser humano querer mais dados, a gente querer mais dados, a gente tem uma sede por dados hoje em dia, a gente quer tudo no nosso celular. E aí quando a gente quer tudo no nosso celular, alguém precisa gerar esses dados. E aí esse alguém seria dispositivos. Mas esse é o caso mais simples, sim, mais comum e usual da gente explicar a internet das coisas é coisa de casa. Eu sei que é uma área muito nova, mas tem como vislumbrar qual o limite que essa área pode chegar, assim, o futuro dessa área, introduzindo mais coisas na internet? Vamos lá. Deixa eu pensar aqui uma coisa. A área, tem muitas áreas que você pode atuar dentro da internet das coisas. Eu tenho uma formação em bacharel em TI. Eu posso atuar na internet das coisas desenvolvendo a parte de conectividade, que é quem trabalha mais voltado para a parte de redes, de comunicação. Eu posso trabalhar na internet das coisas trabalhando na parte de aplicação, de middleware, que são os softwares que ficam mais acima da internet das coisas. Eu posso trabalhar na parte de sistemas embarcados, que são esses dispositivos físicos, né? A área computacional. Então, existe ramos de IoT, e aí existe um ramo que hoje em dia é uma tendência que a gente vai ter um limite, que é a questão de, imagine, internet é uma rede mundial, eu já expliquei para vocês, a internet, o I maiúsculo, né? O I minúsculo, é uma rede mundial. Todos os computadores, todos os celulares do mundo estão conectados a essa rede. Agora pense que todas as coisas vão estar conectadas. Então vai ter um limite que a gente vai ter um congestionamento enorme na rede, né? E aí, além da internet, a gente conta também com as redes móveis. E o 5G talvez seja o grande... Procurando o nome correto aqui, peraí. Salto. O grande boom que vai mudar o limite da internet das coisas, onde a gente realmente eu não tenho noção de qual é o limite de conectar coisas. Mas quando eu penso, a resposta é a seguinte: quando eu penso em conectar de internet das coisas, eu penso em conectar coisas na internet. O limite é a rede, é a nossa rede mundial, a internet. Hoje com 5G eu não sei qual seria o limite, beleza? A gente teria que estudar isso aí, mas se a gente pensar em um limite da área, seria até a parte de quanto que eu consigo conectar de dispositivos na área. Um limite em questão de avanço tecnológico, de o que eu consigo fazer com a internet das coisas, vislumbrando qualquer área, como você falou da medicina, falou das casas. De aplicações eu não tenho limite. A gente não tem, sempre vai surgir novas aplicações. Quem imaginava anos atrás que eu ia precisar conectar uma geladeira à internet? Não tem nem lógica. Um dispositivo que é para fazer refrigeração de alimentos. Beleza? Então eu não pensava nisso. Então o limite de aplicações eu não vejo um limite de aplicações. Um carro, né? É isso, né? Eu vejo o limite a tecnologia que eu tenho hoje em dia, as redes móveis, as tecnologias de redes móveis que eu tenho hoje em dia. Sim. Isso para mim está sendo limite. Mas com 5G eu acho que a gente vai ter uma nova perspectiva do que seria o limite, beleza? Então o limite seria a conectividade. A área de internet das coisas a gente mistura muita coisa, muitas áreas de TI. A gente mistura conectividade, eu tenho que entender de conectividade, né? E conectividade eu falo de redes de computadores e outros assuntos. Eu tenho que entender sobre aplicações, software, porque né, quando a gente embarca algum hardware numa geladeira, por exemplo, ou uma televisão, eu tenho um software ali. Cada vez mais os dispositivos, a microeletrônica está crescendo mais, então eu tenho dispositivos com maior poder computacional e um menor tamanho. Cada vez mais. Então, existe muita gente que vai trabalhar nessa parte do software embarcado para a área. E também existe uma área gigantesca aí para trabalhar com softwares nuvem que também está conectado com a IoT. A área de cloud está muito próximo ali à IoT. Cloud computing é outra área, não é IoT, mas está muito próximo. Você falou sobre trabalho, já que você citou. Como você pensa atualmente o mercado de trabalho nessa área? Tipo, você é um professor de universidade, mas tipo, a gama, assim, tipo, o mercado de trabalho em si atualmente, e você acha que no futuro como vai ser, por exemplo, tipo, tá tendo um grande boom na área de tecnologia da informação, você acha que no futuro vai precisar de uma grande demanda para essa área, essa sua área, e como é atualmente também, tipo, vamos dizer que o aluno se formou esse ano, aonde seria o espaço dele no mercado de trabalho, nacional e internacional? Pensando na área de internet das coisas, hoje tem poucas empresas que contratam você para trabalhar com internet das coisas, né? Então, eu vou ser um bacharel em TI, tem uma área que eu vou uma seleção para poder estar só para a internet das coisas? Não. Mas é uma área que eu acredito que vai ser daqui a uns anos muito transversal, né?
Da mesma forma que há anos atrás ninguém pensava em outra pessoa sem ser da área de programação, sem ser da área de computação, aprender programação web. Aprender o básico de programação. E hoje em dia a gente já entende que todas as áreas precisam entender o básico de programação. Então eu acredito que qualquer área que você for trabalhar, na área de TI futuramente, você vai ter que entender o que é a internet das coisas, você vai ter que entender que conceito é esse. Agora é claro, eu estou com uma formação, vou me formar mais voltado para a área de conectividade. Eu gosto muito de redes, eu gosto muito dessa área de conectar coisas, de protocolos, de segurança. Segurança é uma área muito forte também. Então eu acho que nessa área vai ter sim, no futuro vai ter uma expertise na área de uma contratação de perfil de TI voltado para IoT nessa área, né? Eu acho que é a área que no futuro você pode dizer, eu tenho uma formação em BTI, fiz as minhas disciplinas voltadas para IoT e aí eu vou pleitear um cargo nessa área de IoT. Eu acho que vai ter sim voltado para um profissional de TI, um analista de redes voltado para IoT, ou analista de sistemas de conectividade. Acredito que sim, não vai ter. Mas as outras áreas de IoT não, acho que vai ser mais transversal. Você pode trabalhar desenvolvendo aplicações e ter que entender o conceito de IoT, né? Pelo menos de onde vêm os dados, de onde estão sendo gerados os dados. Mas uma área só para IoT eu não vejo como ainda no futuro. No momento não tem, sim. Eu não sei como vai ser no futuro, vai ser muito transversal. Beleza? Falando mais sobre, voltando um pouco para a disciplina, já que a gente falou do mercado, para quem está iniciando na disciplina agora, chegou, a pessoa que escolher essa disciplina, quais conhecimentos prévios ela precisa ter para chegar nessa disciplina sem sofrer tanto, um requisito básico para você? Vamos lá. É sempre a pergunta de quem tenta a disciplina, saber o que precisa, né? A disciplina de introdução, no sistema, se a gente for falar mesmo no cigarro, nenhuma delas precisa de pré-requisito, beleza? Então todas você pode fazer, matricular na disciplina sem pré-requisito. Okay? A disciplina de introdução, que é o que eu ministro, você não precisa saber nada, mas seria interessante você saiba um básico ali sobre programação, que é programar, beleza? Na disciplina a gente vai dividir em 3 unidades. É praticamente passar por todo o protocolo de IoT. Na primeira unidade a gente vai entender o que é IoT e vai ver um pouquinho sobre plataformas, dispositivos que coletam dados, como esses dispositivos aqui. Tem um Raspberry aqui, que é uma plataforma de processar um mini computador. Eu tenho aqui uma plataforma como essa, que é um microcontrolador. Para quem conhece Arduino, é uma plataforma equivalente, né? E na primeira unidade vocês vão trabalhar programando isso aqui. Então eu preciso entender de eletrônica. Se você entender de eletrônica, fica mais fácil. Mas não vai prejudicar. Você só precisa o básico ali saber o que é programar. E também, se não sabe o que é programar, a gente vai ensinar no início ali um pouquinho de programação. Então, na disciplina de introdução, por ser introdução, você não precisa ter nenhum conhecimento, certo? Se tiver de programação, ótimo. Porque aí na primeira unidade você vai programar um hardware, mesmo sem saber de eletrônica, você vai programar ele para coletar um dado. Na segunda unidade, eu vou trabalhar na parte de conectividade. Como esse dispositivo aqui vai estar pegando um dado de temperatura do ar-condicionado e vai estar enviando para a internet, através da internet. Isso é a parte de conectividade. Se você tiver o conhecimento de redes, ótimo. Se não, você vai entender um pouquinho de redes nessa segunda unidade, né? E um pouquinho de outros conceitos de IoT. E na terceira a gente vai voltar para aplicações. Então, depois que eu coletei o dado, depois que eu mandei o dado através da internet, eu vou utilizar esse dado, vou usar esse dado para alguma aplicação. E aí você precisa de programação. Então, se a gente for pensar em cada unidade, lembrando que é uma unidade teórica e prática. Tem o primeiro projeto, segunda unidade teórica e prática. Tem o segundo projeto e na terceira unidade você pode juntar um projeto maior. Então, o conhecimento das 3 unidades básicas seria programação, mas não é um pré-requisito. Você pode na disciplina entrar e aí desenvolver todo o projeto na disciplina. A gente tenta na disciplina adequar o projeto ao aluno. Eu tenho um aluno que às vezes é de primeiro período, vocês podem entrar na disciplina e vocês vão fazer uma aplicação, mas eu vou até o limite do que você conhece, do seu conhecimento prévio. Eu tenho um aluno na disciplina que é do último período, 5º período já, que já pagou várias outras disciplinas, já tem conhecimento até de visão, e aí faz um trabalho na disciplina projeto de visão computacional. A gente consegue avaliar os 2 alunos, tanto quem não tem nenhum conhecimento prévio, como quem já tinha, fazendo um projeto de IoT. Mas um vai ser mais simples, não pela capacidade do aluno, mas sim porque não tem o conhecimento prévio, que não é obrigatório, e o outro vai ser um pouquinho mais complexo. Beleza? Mas os 2 vão estar desenvolvendo uma solução de IoT. Uma solução de IoT pegue um dado de alguma coisa, coloque numa aplicação, através da internet. Então, o conhecimento prévio, se interessante, seria um pouco de programação, mas não é
obrigatório. Qual é o tipo de linguagem que você dá? Tipo assim, a gente no primeiro semestre, assim como a gente é calouro, a gente está aprendendo Python, mas tipo, qual seria a linguagem do seu curso? Tipo C, C+? Beleza. A gente dá um pouquinho de C, a gente volta para programar. A maioria dessas plataformas de hardware utiliza C, e as plataformas que já são como o Raspberry, que são mini computadores, qualquer linguagem pode ser utilizada. A gente dá o Python, que é mais fácil, né? Então nós temos práticas com o ESP, que utiliza C, e aí vocês vão aprender o conceito de C, é muito simples, e também temos prática com Raspberry, que utiliza Python. Beleza? Que também pode utilizar outras linguagens, né? Então, quando você está no seu projeto, na última unidade, você pode escolher a linguagem que se sentir mais confortável para programar um Raspberry, por exemplo. Você pode programar com qualquer linguagem, beleza? Mas são essas duas linguagens que a gente tenta trabalhar. Ao final da disciplina, assim, qual o nível de conhecimento, digamos assim, que o aluno vai ter relacionado à internet das coisas? Qual é a capacidade que ele vai ter depois dessa disciplina? O que a gente espera ao final da disciplina é que o aluno saiba identificar o que é um sistema de IoT. Primeira coisa é isso. Saiba identificar que IoT é coletar o dado de alguma coisa, trafegar através da internet e ir para uma aplicação. Beleza? Então, o conhecimento obrigatório que ele tem que sair é identificar as tecnologias de uma solução de IoT. Eu tenho uma plataforma de hardware aqui, eu tenho alguma coisa, não precisa saber exatamente dessa coisa, né? Eu tenho alguma coisa que conecta aqui no ar-condicionado, ou conecta aqui na cadeira, ou conecta aqui na porta e coleta o dado, e eu tenho esse hardware aqui. Então você conhece um pouquinho o que são essas tecnologias. Eu tenho que conhecer que existe um protocolo de comunicação que trafega o dado através da internet para mandar um dado para a aplicação. Então conhecer pelo menos um desses protocolos e no final saber como é a aplicação. Beleza? Então o que a gente espera é que ele saiba identificar um sistema e saiba pelo menos uma das tecnologias dessa pilha do IoT. Vamos saber um ESP, um Raspberry que existe, como programar, e um protocolo como o MQTT, que é o mais comum. E a gente espera que o aluno saiba pelo menos um pouquinho de cada tecnologia. Até porque na disciplina de introdução, ela introduz para as outras disciplinas. Então, por exemplo, você sai da disciplina de introdução e vai para a disciplina de plataformas de hardware, você já viu o que é o sistema de IoT e você vai focar na disciplina do que de plataforma de hardware. Só programar isso aqui. Praticamente a disciplina de plataforma de hardware é programar muito o dispositivo de hardware. Beleza? Então você já sabe que é o sistema, vai para ela só para programar. Né? Então na disciplina de plataforma de hardware é ainda mais obrigatório o conhecimento de programação. Você vai para a disciplina de protocolos de comunicação, né? Hoje o professor Ramon está ministrando. Ele vai mostrar tudo sobre conectividade, tudo sobre redes, mesmo que você não sabe de redes, mas você já viu um pouquinho na disciplina de introdução. E as outras disciplinas do mesmo jeito, você já saindo de introdução, você sabe um pouquinho de cada uma. Né? Então você não é especialista em nenhuma área de IoT, mas você sabe um pouco de cada uma. Esse é o objetivo da disciplina. Para quem está começando vai pagar essa disciplina de internet das coisas, introdução à internet das coisas, após pagar a introdução à internet das coisas, qual seria o próximo passo? Ela pode fazer todas as matérias que envolvem a internet das coisas ou pode focar em uma só área específica? Você falou de programação, de hardware, falou de conectividade, tem outras ainda? A ideia é que quem tiver interesse em seguir nessa área de internet das coisas, pagar as disciplinas obrigatórias de PES, né? Que é a introdução à internet das coisas, plataforma de hardware e comunicação para a internet das coisas, né? Antigamente tinha até dispositivos. São as 4 disciplinas que você fecha o núcleo da internet das coisas. Né? Então eu quero pagar mais disciplinas. Aí você vai para a disciplina mais de aplicações, vocês vão ver aplicações como visão computacional dentro da internet das coisas. Uma disciplina mais voltada para... Qual a outra que a gente tem também? Tópicos especiais com... Eu esqueci quais são os tópicos que a gente está dando agora. Tem uma mais voltada para redes, computadores de tópicos. Então você acaba se especializando mais em outras áreas. Né? Uma área interessante também é vocês pagar também como segurança de redes, né? Segurança de informação. Então, segurança hoje em dia é uma área que é transversal, todo mundo, desde que quem programa, a quem desenvolve, a quem trabalha com servidores, tem que ter de segurança. E aí também é muito forte na área da IoT, seria um plus a mais que entender de segurança aí. Qual o nome? Nessa introdução, introdução da internet das coisas, você falou que tem a programação e sobre o hardware, por exemplo, eu sou um calouro, nunca mexo em hardware. Nessa introdução a gente já pega uma coisa e depois tem que complementar em outra matéria ou como funciona esse âmbito?
Na introdução, a gente faz uma avaliação logo na primeira semana. Uma avaliação não é prova, né? Uma avaliação mesmo de conhecimento dos alunos. Qual é o perfil, os conhecimentos prévios que eles têm, né? Então, na disciplina, você vai se mexer com hardware, com certeza, né? E você vai aprender o básico sobre hardware. Então, se você já tiver um conhecimento, a gente vai agregar ao seu conhecimento um pouquinho sobre esses hardwares que a gente utiliza aqui. Todos estão no laboratório, todos os hardwares são no laboratório, todas as aulas práticas são no laboratório. A gente tem aula teórica e aula prática no laboratório. Se você, aí vai ser básico, é a introdução. Se você quiser realmente aprofundar mais na parte de hardware, tem disciplina de plataforma de hardware e tem a disciplina de dispositivos para IoT, né? Como esse podcast vai ficar disponível também para vários alunos, eu queria até dar uma dica, né? Dispositivos para IoT não é Arduino, por exemplo, não é Raspberry. Dispositivos para IoT, o nome às vezes confunde, é a parte eletrônica para IoT. A gente ensina o básico sobre eletrônico, o básico sobre sinais elétricos, então basicamente sensores, então é a parte de eletrônica e sensores, que é uma base para você trabalhar com hardware. Sim. Se você quer programar um dispositivo, um mini computador como Raspberry ou um microcontrolador, você vai para a disciplina de plataformas de hardware. Aí sim, a disciplina é voltada para programar o dispositivo. Na disciplina de dispositivo a gente vê a parte eletrônica e na outra para programar o dispositivo. Então quem quer se aprofundar nessa área, essas são as duas disciplinas que estão mais voltadas. Para hardware. Plataformas de hardware para IoT e dispositivos para IoT. Você também citou sobre a segurança da informação, não foi? Quais são as... Tipo, você ministra alguma dessas áreas? Não. Tá. Eu acho é mais o pessoal do grupo de redes que estão ministrando essas disciplinas sobre segurança. Mas você indica a pessoa ter um conhecimento prévio para, se quiser ir avante no IoT? Isso, acho que redes, segurança da informação em geral, todo mundo tem que ter um conhecimento básico hoje em dia em qualquer área, né? Então, se for para IoT, como é uma área que é muito forte em conectividade, sim, você tem que ter. Para manter a segurança dos dados. Isso. Se a gente for pensar assim, um profissional de IoT, o que ele mais gosta, a maioria, é da parte de conectividade. Tem alguns que entram para IoT, para a parte de hardware, né? Tem alguns que entram um pouquinho para a parte de aplicação de dados, mas o forte da área da IoT é conectividade. E conectividade está totalmente relacionada à segurança da informação. Como a área de internet das coisas abrange vários outros setores da sociedade, falando de cursos da UFRN, por exemplo, qual curso, digamos assim, a área que mais se aproveita dessa parte da internet das coisas fora a própria área de TI? Você tem muito voltado na biologia, a bioinformática, tem a medicina, mas quais são os cursos, ou abrangendo mais as áreas que se aproveitam mais dessa novidade da internet das coisas? Pelo menos que eu tenho conhecimento de colegas e tal, tem muitas áreas no momento que estão precisando de programação. Tipo, amigos meus que estão fazendo física, matemática, estão aprendendo programação. Então, tipo, no seu ponto de vista, qual a área que seria legal, tipo, implementar IoT, por exemplo? Um cientista, biólogo, nesse sentido? Entendi. É uma pergunta complicada. Praticamente em todas as áreas a gente consegue ter uma aplicação de IoT, né? Tanto da área de saúde como da área de indústria, né? Mas hoje o profissional que mais precisa, tirando uma profissional de TI, que precisa entender sobre internet das coisas, são os outros cursos das engenharias, né? De exatas, né? Sim. Porque são cursos que trabalham mais com coisa física, né? Então, por exemplo, o engenheiro mecânico, né? Ele trabalha com manutenção de sistemas mecânicos, né? Então, a gente pensa em sistema de ventilação, de ar-condicionado, de máquinas. A maioria dessas máquinas hoje em dia elas estão sendo implantadas já em soluções de IoT. Então, ele deveria ter o conhecimento básico do que existe isso aí, né? De projetar máquinas já pensando em IoT. Engenheiro elétrico também. O engenheiro eletricista também, o de produção, também ele precisa entender porque hoje em dia envolve muitas máquinas que trabalham com esses dados, né? Então acredito que são essas áreas mais voltadas para... Mas claro, eu quero um biólogo que quer trabalhar com IoT. Ele pode trabalhar coletando algum dado de algum equipamento, de alguma coisa específica, né? Quanto mais físico seja o trabalho, o que envolve no dia a dia, não primordial, mas é importante e útil saber sobre a internet das coisas. Perfeito. Porque
Agora, todos os outros cursos que trabalham hoje em dia com a parte de... A própria Escola de Ciência e Tecnologia, ela tem uma disciplina de Introdução à Internet das Coisas. Engenharia de Computação, Ciência da Computação já é pós-BTI, ele tem voltado no IMD. Mas o departamento que mais oferece na área de Internet das Coisas é o IMD, por ter essa área específica. Mas tanto a Engenharia de Computação como o pessoal da SCT também pagam disciplinas. Voltando, perguntar a pergunta de Gabi, qual é a maior dificuldade que o aluno enfrenta nessa área? E outra coisa, já voltando a falar de aluno, tem uma pergunta que eu estava em mente. Como funciona? Tipo assim, muitos cursos oferecem bolsas de pesquisa e afins. A sua área dá bolsa para técnico, para formação? E como funciona essa bolsa de pesquisa? Como essa conectividade você falando, como funciona a questão da bolsa? Tá. Primeiro, em relação à disciplina, a maior dificuldade hoje que os alunos têm é a parte de hardware. Né? Então é realmente entender como colocar um sinal, um fiozinho para um sensor, mandar o sinal para o dispositivo aqui, que é um mini computador, receber esse sinal e programar. Né? A programação nem é tão de dificuldade, a gente tem muita facilidade com a maioria dos alunos que já vem de TI até o primeiro semestre. A maior dificuldade é a parte de hardware, é mexer com hardware, beleza? E só complementando, dependendo também do projeto, né? Tem muito aluno que já pensa em fazer um projeto, eu quero automatizar a minha casa, eu quero conectar com um robô, aspirador, e realmente alguns conseguem. Eles conseguem conectar com vários dispositivos já de casa, então. E a dificuldade vai muito nisso, ele imagina um projeto gigantesco, mas quando vai começar a desenvolver, vê que tem alguns obstáculos por aí, normalmente a parte física. O hardware que talvez seja a maior dificuldade dos alunos na disciplina. Em relação à atuação em projeto de pesquisa, né? Existem vários projetos de pesquisa que utilizam a parte de internet das coisas, mas poucos contratam você para a internet das coisas, como eu falei. Não é só do projeto, é da área, hoje em dia, do mercado, né? Então, por exemplo, você vai trabalhar nos projetos que trabalham com 5G e conectividade. Você precisa entender os conhecimentos em IoT, mas ele não é cobrado você ser uma pessoa de IoT. Na minha área, eu trabalho muito voltado para a parte industrial, minha formação em automação, sistema mercado. Então, na minha área, a gente contrata assim, bolsista para voltar para a internet das coisas, porque é para a gente colocar, a gente tornar uma coisa que seria uma máquina de uma indústria conectar na internet. Basicamente, a gente faz isso. E aí eu contrato sim pessoas voltadas para a internet das coisas, né? Mas são poucos contratos, eu acho. Mas a maioria precisa do conhecimento que você tiver, já ajuda, beleza? Em pesquisa. Voltando um pouco mais para essa questão do mercado, do que tem sido feito com a internet das coisas. Quais as implicações atualmente da internet das coisas no quesito de novos desafios e novas descobertas que têm sido obtidas através da utilização da internet das coisas? Vamos lá. Vamos pensar uma coisa. Internet das coisas é uma área que a gente gera dados para alguém consumir. Quando ele consumir uma aplicação, um software, utilizar esses dados, né? Então, internet das coisas só gera o dado. Ele não gera insights desses dados. Normalmente a área de ciência de dados, que é após receber o dado, a área de ciência de dados e IA são as áreas que mais geram insights. Eu descobri uma coisa nova porque eu analisei o dado em tempo real a cada 1 segundo durante um dia. Eu descobri uma coisa nova ali, né? Eu vou monitorar, por exemplo, vamos pensar aqui nesse laboratório. Eu quero monitorar aqui essa porta, né? Então eu boto 24 horas um dispositivo nessa porta monitorando com que velocidade o pessoal abre a porta, né? E com que frequência abre a porta. E eu descobri que à noite o pessoal sempre bate a porta, porque talvez aqui esteja muito escuro e ele não vê que está chegando perto da porta. Então eu já descobri que para eu não quebrar a porta, para eu não precisar fazer uma manutenção na porta, naquele horário da noite eu preciso deixar a luz ligada. Então veja que o insight veio depois que eu gerei o dado, né? Então a área da IoT ela está como uma ferramenta para as áreas que trabalham mais com essa parte de descobertas. Então se você pensar novas descobertas, a área de ciência de dados e de análise e de IA são as áreas que mais tem isso aí, porque são as áreas que precisam de dados. Mas para que elas tenham dados, alguém precisa gerar. E vem a internet das coisas. Então, para eu ter um dado e saber com que frequência alguém bate essa porta aqui, para eu processar esses dados na área de análise de dados e IA, eu preciso que alguém gere o dado. Aí vem o quê? Vem a internet das coisas, que coloca o dispositivo e joga através da internet para qualquer aplicação. E cuidado para não confundir uma coisa. Eu pensei nessa aplicação hora da porta. Mas será que eu posso botar o dispositivo nesse computador e analisar o dado? Não é a internet das coisas. A internet das coisas é quando você gera o dado
em qualquer lugar do mundo. A internet não está disponível em qualquer lugar do mundo, ok? Se a gente pensar nas nossas limitações territoriais, mas em todos os países a gente tem um ponto de internet. Então, em qualquer lugar do mundo eu posso analisar. Eu posso gerar um dado dessa minha porta com a internet das coisas e uma pessoa do Canadá processar esse dado e trabalhar na parte de análise de dados lá. O servidor, toda a minha equipe de análise de dados está no Canadá. E o meu dispositivo, a minha geração do dado, a minha coisa está aqui. Então, isso é importante de internet das coisas, de gerar o dado na internet. E só respondendo, quem realmente detém esse conhecimento de novas descobertas de insights são o pessoal que trabalha com os dados. A gente provê os dados para eles e a análise de dados que analisa esses dados, né? Na maioria dos projetos que a gente trabalha, o internet das coisas é uma ferramenta e tem outro grupo que trabalha, que é a parte de desenvolvimento web, é a parte do pessoal de análise de dados, IA. Então, por exemplo, na parte de indústria que eu trabalho, eu tenho uma equipe que desenvolve os dispositivos para conectar as máquinas na internet e tem a equipe que analisa os dados. Essa equipe de análise dos dados é uma equipe que mais pensa nas descobertas e nos insights. Tipo, um exemplo, acho que, não, como não é minha área, eu vou perguntar, tipo, por exemplo, esse projeto que estão mandando muitos robôs para fora do planeta, enfim, provavelmente tem essa conectividade. Tipo, tem uma equipe voltada para a internet das coisas e as pessoas que usam os dados obtidos com pesquisa. Para analisar. Eu não entendo bem como é o projeto, se realmente é a internet das coisas, mas deve ter alguém de conectividade e alguém que trabalha analisando dados. Então, normalmente esses insights são mais analisando dados. Se você quer ter uma formação hoje, análise de dados é uma formação básica para todo mundo. Se você estivesse em outro podcast aqui sobre ciência de dados, eu ia falar, a ciência de dados, um estatístico precisa saber, um matemático precisa saber, um biólogo precisa saber, um físico precisa saber, um advogado precisa saber, um engenheiro precisa saber, um médico precisa saber de ciência de dados. Então, ciência de dados seria dizer que todos os cursos obrigatoriamente precisam saber. Beleza? Porque é uma área que realmente dados todo mundo tem. Agora, gerar os dados da parte da internet das coisas e outras áreas também trabalham com isso. Partindo do ponto de partida que o senhor disse que a internet das coisas é mais como uma ferramenta para outras áreas, principalmente a ciência de dados, se aproveitar. Quais áreas têm se beneficiado mais dessa geração de dados fora a parte industrial, que com certeza é primordial, é da sua área, mas outros setores, quais outros setores que têm se aproveitado desses dados? Varejo é o setor hoje em dia que mais se aproveita, né? Quanto mais dados, mais você consegue pensar no marketing, mais você consegue pensar em estratégias, né? Então, se você pensa hoje em dia em logística, né? Qualquer empresa que vende tem logística, porque hoje em dia a gente tem uma velocidade tão rápida na Amazon, porque ele consegue controlar tudo que tem dentro de uma almoxarifado deles, né? Então, quanto mais você tem coisas conectadas na internet, quanto mais você tem dados de uma loja, de um setor logístico da sua empresa, mais você consegue pensar no seu cliente. Beleza? Então, se você pensa, eu acho que varejo por ter um retorno mais rápido, eles precisam entender dos dados, eles precisam coletar dados dos clientes, eles batem isso aqui, eles já pensam em estratégia nova para venda, né? Então, talvez seja o mais crítico, o mais importante é saúde. Varejo, eu acho que o mais crítico seria saúde, né? Indústria é uma área que já está entendendo o que ele precisa, porque ele precisa aumentar a produtividade e o empresário precisa de produtividade para realmente lucrar com isso. Mas saúde, a gente tem que pensar na importância da gente conseguir monitorar o paciente, da importância no poder social da gente ter ali informações e a gente conseguir ter uma prevenção e uma atuação mais forte, né? Então, eu diria que varejo é o que se aproveita mais, indústria é o que entende, automação residencial é o que se torna confortável para eles, e saúde seria a área realmente que mais teria um pensamento mais de se preocupar, né? De o dado ser muito valioso, porque a gente está tratando de pessoas, não de dólar, de Quanto governamental também, essa questão de dados sobre as cidades, áreas de risco, onde precisa mais de ajuda. Sim. Então acho que a área de Smart City é uma área que vem crescendo bastante, que utiliza sim a área de internet das coisas, mas é uma área que depende também de muitas políticas públicas. Então tem que todos os profissionais da área de TI, nós devemos mostrar para outras pessoas, para políticos, para empresários, para a população a importância de ter dados, né? E também explicar que dados são seguros, quando sim tem técnicas de segurança. Então, eu acho que a gente conscientizar a importância dos dados, todas as áreas vão ter aí bons frutos isso aí. Sim. E a população em si vai ganhar com isso.
Falou sobre mostrar às pessoas de fora da área sobre a importância não só de se obter dados, mas a tecnologia do geral. Eu vejo que muitas vezes na sociedade, quem é fora da área, né, tem uma discrepância muito grande de conhecimento. Mesmo uma pessoa comum, digamos assim, conhece de alguma coisa do direito, da medicina, mas muitas vezes conhece pouco da área de TI. Quais os desafios assim, para o profissional de TI, e agora mais voltado para a internet das coisas, de mostrar isso à população de uma forma natural e que a população compreenda, digamos assim? Tá. Porque tem muita gente que tem medo, tipo, de estão pegando dados, estão pegando informações e tal. Tipo, acho que até a população mais velha, por assim dizer, por não entender, acha que, tipo, estão pegando informações pessoais dela, estão invadindo a privacidade. Tá. São duas coisas, né? Uma, como mostrar. Você precisa mostrar hoje em dia com exemplos, né? Então, se você chega na casa da pessoa e eles hoje em dia, todo mundo utiliza o celular, você vai dizer, você gosta de utilizar o celular? Você gosta de ter uma informação no seu banco? Pois é, existem várias outras tecnologias que envolvem a aplicação de IoT que você pode ter informações de outras coisas para melhorar a sua vida, né? Então, o exemplo, você mostrar que a Alexa está conectada, a TV está conectada. Então, eu acho que dar exemplos é uma forma de conscientizar e mostrar a importância. Sempre... Claro, nem toda a população ele tem acesso a você ter uma Alexa em casa, você tem um aspirador, né? Mas você consegue dar esse exemplo para o resto das outras áreas. Você pode dar um exemplo para alguém que trabalha no poder público. Da mesma forma que você tem o controle da sua casa, a gente pode ter o controle também de uma área, de um setor público. Então, eu acho que mostrar exemplos é a forma mais fácil da gente entrar. E segunda parte, em relação a conscientizar o pessoal sobre a segurança dos dados. Primeira coisa que você tem que dizer é o seguinte: seus dados já estão na internet. Acabou. Seus dados já estão na internet. Beleza? Você não quer nenhum dado na internet? Já tem. Quebra um celular, quebra o computador e não tem nenhum cabo em casa. Beleza? Primeira coisa que você tem que fazer. E não sai nem de casa, não faça nenhuma compra. Na minha opinião, mas isso pode gerar discussões. Eu não vou entrar na área do pessoal de segurança de dados, que não é minha segurança da informação, não é a minha área, então eles podem ter outra visão, a visão correta, porque eles estudam sobre isso. Eu não estudo sobre ciência de segurança da informação, mas a primeira coisa é que tudo está conectado já. Então você tem que mostrar a pessoa que não deve ter medo, porque já aconteceu. Você mostrar a pessoa que existe sim como ela se prevenir. Da mesma forma que hoje em dia a gente tem vários golpes em banco, em celular e tudo. Agora você vai ter que se prevenir. E para se prevenir, você tem que mostrar que existem pesquisadores, que existe a universidade para isso, para pesquisar técnicas de segurança da informação. Então, existem grupos de pessoas que sentam para pesquisar como garantir que o seu dado esteja seguro numa aplicação, né? E aí, eu acho que, do mesmo que você falou, tem muita gente que hoje em dia tem um conhecimento básico sobre direito, né? A gente poderia ter um conhecimento básico também sobre segurança da informação, né? Do jeito que até pessoas mais velhas sabem que é importante o antivírus do computador, beleza? Então, quais são as outras técnicas de segurança da informação que a gente pode divulgar para a sociedade? A gente poderia, por exemplo, fazer um projeto social aqui no IMD, pesquisar e divulgar na sociedade como o básico de segurança do celular, de informações suas bancárias, como é que você pode garantir isso aí, de guardar senhas. Então, a importância disso, de ter senhas, de trocar senhas, de segurar suas senhas. Então, acho que seria a forma. Respondendo de forma bem resumida, não tenha medo porque já aconteceu, seu dado já está na internet. Beleza? Só se você realmente for bem isolado da vida hoje em dia de social. Mas hoje em dia a gente tem que garantir técnicas para você prevenir, você se sentir seguro. Mas o dado já está. Então, eu acho que é isso. Agradecer ao senhor pela disponibilidade, toda a equipe de bastidores aqui, a Coutinho. E é isso, nos vemos durante o curso. Obrigado aí, sinta-se à vontade, venham visitar. Uma coisa que eu não falei que é importante: as GISPINs já a maioria são executadas aqui no NPIT, que é outro núcleo do IMD, então quem tiver interesse também conhecer o NPIT, que foi o primeiro semestre, dá uma passadinha aqui e conhece outro núcleo. E um pouco escondido, mas dá para achar. Dá para achar. Dá para achar. Nos vemos aí durante o curso. Ok, obrigado. Valeu. Show?